Fala comigo, galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui. Dessa vez não vai ser nenhum conteúdo técnico falando de alguma IA, alguma coisa nesse sentido. Eu quero bater um papo com vocês aqui hoje sobre soft skills. É, assim, não 100% sobre soft skills, mas um assunto sobre trabalho, sobre mercado de trabalho em si, sobre algumas vivências que eu já tive dentro desse meio. E, enfim, eu estava no culto, na igreja, né? Há umas semanas atrás. Tem que ir no culto, galera, tem que agradecer a Deus. Mas eu estava na igreja e pensando sobre algum tema que eu poderia trazer, enfim, alguma coisa que eu poderia falar. E me veio muito na cabeça, assim, no coração de falar sobre soft skills, porque eu, eu acho que eu sou a prova viva de que como as habilidades comportamentais funcionam e como elas são impactantes, assim, né, na sua carreira. Como é importante, né, você ter uma boa habilidade comportamental junto com as suas habilidades técnicas, claro, mas o conjunto das duas enfim, eu falo que o conjunto das suas hard skills, né, que são as suas habilidades técnicas, com as soft skills, é o que vai te trazer um retorno aí, exponencial, né, dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa, né, seja você estagiário, analista, enfim. Eu tenho muita gratidão pelas soft skills porque eu sinto que, mesmo eu não sendo uma pessoa diferenciada tecnicamente, mesmo não tendo o QI mais elevado, eu consegui me destacar bastante, né, nas empresas que eu trabalhei, muito por conta das habilidades comportamentais. Então, assim, eu sinto que eu tenho uma certa autoridade para falar disso, porque isso não é nenhuma. Enfim, não estou querendo ser arrogante aqui de forma alguma. Né? Eu acho que é mais porque de coisas que eu vivi mesmo. Por ter um autoconhecimento que eu não sou a pessoa mais inteligente, mas ainda assim conseguir crescer, né? Conseguir se destacar, mesmo não sendo a pessoa mais diferenciada tecnicamente. Então eu queria bater um papo aqui com vocês, tá? Então eu elenquei algumas aqui que eu fui lembrando, daria para fazer um vídeo de mais de uma hora falando disso, é um assunto que eu gosto muito. E, enfim, eu fui lembrando de alguns tópicos aqui e falei, pô, vou colocar dentro de um mapa mental aqui. Enfim, então esse vídeo vai ser um bate-papo mesmo. É, então, se vocês quiserem colocar em 2x aí, enfim, papel e caneta para anotar, vocês que mandam, beleza? Então a primeira que eu coloquei aqui é que pessoas não são promovidas para exercerem novas funções. Pessoas são promovidas porque elas já exercem determinada função, né? Isso, eu vi muito disso no livro Hábitos Atômicos, que fala sobre identidade. Mas, assim, resumidamente, colocando no âmbito profissional, é, eu, antes de me tornar líder em uma outra empresa que eu trabalhei, eu já me sentia como um líder naquela função, sabe? Claro que eu não poderia fazer todas as funções de um líder, né, como reuniões de one-on-one, de feedback, enfim, mas com certeza eu já me sentia, já me portava como líder dentro do meu setor. Coisa simples, do tipo, às vezes eu terminava a minha tarefa mais rápido e chegava perto dos colaboradores e perguntava, pô, tá precisando de alguma coisa, no que eu posso te ajudar? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar, para melhorar o seu desempenho? E assim, até mesmo nos 15 minutos, por exemplo, de café, né, eu trabalhava presencial, às vezes nos 15 minutos de café ali que tinha, eu trocava ideia com a galera, tentava ser o mais próximo possível porque eu já me sentia, né, como um líder ali dentro. Então, quando eu me tornei, claro que foi muito desafiador, lógico que a liderança ela é muito desafiadora, mas como eu já me portava como um líder, eu, eu só, enfim, continuei exercendo o que eu sempre quis, e claro, né, eu sempre deixei claro para o meu líder na época que eu queria me tornar um líder, enfim, eu almejava buscar essa liderança. Lógico que eu nunca passei por cima de ninguém, sempre respeitei essa hierarquia, com certeza, mas algumas funções básicas ali de comportamento eu já conseguia exercer e, enfim, como eu já me portava como líder, não foi um desafio tão grande, claro que foi muito desafiador, como eu falei, mas não foi aquele choque grande de novas funções, enfim, porque eu já me portava como líder, né? Então, eu acho que isso é muito importante, beleza? O outro que eu coloquei aqui é seja o melhor. E aqui, galera, também não quero que isso soe de forma arrogante ou algo nesse sentido. Isso é muito da frase do Mário Sérgio Cortella, eu não sei se vocês conhecem, mas é um grande filósofo aí, eu tenho uma admiração muito grande por ele. E ele fala: seja o melhor nas condições que você tem, enquanto não há condições de fazer melhor ainda. Então, assim, isso aqui também não é para você passar por cima de ninguém, não é você ser melhor do que alguém. É você ser melhor para você mesmo. É você terminar o dia e sentir, pô, eu dei o meu melhor, né? Eu consegui implementar ali o meu foco,
conseguir organizar meu dia, conseguir fazer todas as minhas tarefas. Então, assim, ou talvez mesmo que você não consiga fazer todas as suas tarefas, mas você tentou, você buscou ajuda, enfim, tentou de todas as formas, você realmente esgotou ali no final do dia e você sai com uma recompensa, assim, no final do dia de, pô, eu dei o meu melhor e que dia bacana, sabe? E às vezes o seu melhor pode se tornar o melhor da equipe, né? A gente não sabe, né? Você pode aí, nas empresas que eu trabalhei, sempre teve premiações, né, no final do ano, enfim, ou semestralmente, que tinham algumas premiações ali de equipe, né, enfim, então o seu melhor pode ser que se torne o melhor da equipe por alguma determinação do seu líder ou do seu diretor, mas o mais importante disso tudo é que isso seja uma consequência, mas que você termine o dia e galera, não há nada mais satisfatório no planeta do que você terminar o dia e pensar, pô, trabalhei bem hoje. Você chega em casa, você fica, pô, tranquilo, você fica bem, você fica muito cansado, mas quando você termina o dia com essa satisfação, assim, é surreal. E com certeza, né, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, os líderes acima de mim sempre vinham, né, essa entrega e, né, isso acabou que acelera também o processo de promoções, enfim, de premiações também. Então, eu quis colocar isso aqui porque eu acho muito importante. Então, pra galera também que me conhece, sabe que eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo. E tem até um meme dele, né? Falando, eu sou o melhor. é, Se você não achar que você é o melhor, quem vai achar? Ele aponta assim pra um cameraman que tava gravando lá na hora. E ele fala, pô, se você não achar que você é o melhor cameraman, irmão, quem que vai achar? Sabe? Então é isso. Você tem que se sentir o melhor mesmo. Dar o melhor, dar o seu melhor. E, enfim, terminar o dia esgotado mesmo, com o seu foco, com o seu suor mesmo, né? Que isso é muito importante, muito importante. Isso aqui, galera, é uma parada também muito importante mesmo. É talvez o mais difícil aí de exercer, porque o ser humano, né, ele é muito tendencioso a reclamações para tudo. E, enfim, depois que eu vi uma frase muito bacana de um pastor, né? Ele fala: toda vez que você pensar em reclamar, arrume algo que você é grato e agradeça. Então, eu depois comecei a fazer esse exercício, né, de parar de reclamar mesmo e, enfim, claro que é muito difícil, às vezes eu me pego reclamando de algumas coisas, mas logo eu coloco a minha cabeça no lugar. Mas é muito importante que a gente tenha essa consciência e evite ao máximo mesmo reclamações, porque é muito ruim você conviver ao lado, né, de pessoas que reclamam o dia inteiro, que bajulam, enfim. É muito ruim mesmo, é desgastante para o trabalho em equipe. Mas não só isso, eu acho que isso aqui também para a vida, né, no âmbito pessoal aí, é muito importante. Quando você vive sem reclamar das coisas, é surreal, né? Então, tem até uma frase também eu vou lembrando aqui, né, de alguns livros, algumas frases que eu vou vendo, mas o Bernardinho, né, que é o técnico da seleção, não sei se ele está como técnico ainda, mas foi campeão mundial com a seleção brasileira, né? O técnico da seleção de vôlei, né? E ele fala: não reclame, não se explique, apenas se apresente e dê o seu melhor. E é isso, sabe? É isso. Eu tirei essa frase, na verdade, está no livro que chama Transformando o Suor em Ouro, dele, que é muito bom também, recomendo. E, enfim, eu quis colocar isso aqui porque isso aqui é topzera mesmo e é muito importante. Inteligência emocional, galera. Isso aqui não é um papo de coach, não, mas é muito importante também porque principalmente na área de desenvolvimento, né? Mas eu acho que em todas as áreas é muito. Você vai passar por muitos desafios, né? Principalmente quando você vai escalando, né, os degraus ali de promoções, e você vai por passo de estagiário, vai para analista, júnior, depois você vai para pleno, sênior, quem sabe uma liderança, um tech lead, pô, aí você vira talvez um cargo de head, não sei. A coisa mais importante de tudo é você ter inteligência emocional para os desafios que vão aparecer. E dentro disso aqui pode elencar vários, mas a resiliência para mim é o melhor de todos. Eu tenho um grande amigo meu que me ensinou muito isso, que eu trabalhei com ele muitos anos. E ele é a pessoa mais resiliente que eu já vi na vida. De tipo assim, tá tudo caiu, todo o servidor, todos os painéis do planeta caiu, não tá nada funcionando. E eu olhava pra ele tava a pessoa mais calma do mundo. E só falando assim, relaxa que o pai vai resolver. Ou, enfim, relaxa que a gente vai resolver. É... Mas assim, você vê que a pessoa fica plena ali. Isso me contaminava de uma forma. Porque eu não. Assim, quando eu comecei, né, eu era uma pessoa zero resiliente. Né, eu ficava desesperado quando eu via, né, as coisas caindo ali, algum bug que tem que subir, enfim. E eu ficava muito desesperado, né?
Só que eu aprendi muito com esse grande amigo meu, o Somália, não sei se ele vai ver o vídeo aí. Vou falar com ele que eu comentei dele e mando o vídeo pra ele, que senão ele não vê não. Mas é um grande amigo meu e ele me ensinou muito sobre isso, muito mesmo, assim, sobre resiliência, porque ele é a pessoa, como eu falei, mais resiliente que eu vi, e eu vi o quanto isso é importante. Então, assim, inteligência emocional para tudo mesmo, mas principalmente para os desafios que vão aparecer, mas, e às vezes também, na época que eu trabalhei como suporte também, suporte técnico, né, eu né, atendia muitos clientes, às vezes chegava um cliente muito bolado, e eu trocando ideia lá com o cara e tal, e mantinha a calma, você vê que quando você tem uma inteligência emocional ali de não ter raiva, de não reclamar também, eu acho que entra muita coisa aqui dentro. Mas isso é muito importante, galera. Assim, é surreal de importante, porque além de você viver com mais tranquilidade, isso com certeza reflete também no seu trabalho, reflete na sua equipe. Então isso aqui é fundamental também, beleza? Quem não é visto não é lembrado. Isso aqui, e eu não fiz essa ordem aqui de menos importante para mais importante, tá bem aleatório. E o que eu acho disso aqui também que é muito, muito, muito importante. Eu acho fundamental também. Eu não esqueço uma vez que eu postei um. O que que significa isso, né? Mas eu não esqueço uma vez que eu postei no story que eu estava lendo um livro e o dono de uma ex-empresa que eu trabalhei, ele respondeu meu story falando assim: tá que estuda, hein? Orgulho de ver quem você está se tornando. Eu acho que foi alguma coisa assim. Ele respondeu meu story falando disso e na hora ali pensei, pô, que massa, cara, que massa. Pô, assim, o dono de uma ex-empresa que eu trabalhei, né, um amigo meu também, não sei se ele vai ver o vídeo, mas enfim, é, ele respondeu aquele story, pô, era o dono da empresa, sabe? Ele me seguia, a gente se seguia, a gente tem uma relação de amizade até hoje, mas olha que bacana, porque foi uma postagem que eu fiz mesmo no Instagram, que eu estava estudando, só que a gente não faz ideia, isso aí, galera, pra tudo mesmo, a gente não faz ideia da responsabilidade que a gente tem na vida de outras pessoas. Então, assim, eu sempre quando eu gosto por exemplo, na academia, eu gosto de postar quando eu estou estudando, quando eu estou fazendo algum curso, enfim, eu já recebi, assim, mas muitos relatos de pessoas falando, por exemplo, pô, Gabriel, que bacana que você está estudando, eu vou estudar também, que bacana que você está investindo, eu vou investir também, e tudo isso por postagens que eu fiz no Instagram, né? Então, assim, isso eu acho muito importante porque, olhando pro lado profissional, eu já dei esse exemplo desse né, amigo meu, dono de uma ex-empresa que eu trabalhei, mas, pô, às vezes você tem ali algum líder, né? O seu líder te segue também, pô, vê que você está se aprimorando, que você está estudando, fazendo curso, lendo, enfim, se aprimorando mesmo, sabe? Buscando se aprimorar e trazer ideias novas para a empresa. Então, assim, isso é fundamental, galera, fundamental, né? Não é também você abrir uma videoaula ali, postar e fazer outra coisa, né? E tomar cerveja, não. Realmente, pô, você estudar ali mesmo, dar o seu melhor, eu acho que entra muita coisa, muito nisso aqui também, acho que é importante falar disso, né? Que é importante também você se aprimorar fora do horário de trabalho e você chegar com ideias novas, com processos novos, né? Enfim, para sua liderança, você vê um processo que está às vezes falho em algum sentido e você se aprimorar fora do horário, chegar com ideias novas, né? No dia seguinte. Então, eu acho isso fundamental, mas isso aqui, né? Esse ponto em específico é para vocês terem noção do tanto que a gente é responsável na vida de outras pessoas, o tanto que a gente pode inspirar, o tanto que a gente pode motivar outras pessoas. Assim, é surreal. A gente não faz ideia mesmo da quantidade de pessoas que a gente tem alcance aí que pode mudar a vida de outras pessoas, né? Então, como eu falei, já recebi vários feedbacks sobre isso. E, tipo assim, pô, Gabriel, que bacana você estar acordando 6 da manhã para treinar. Vou começar também, quero treinar, quero ter esse foco. Isso, assim, pô, não tem, né? Assim, é uma satisfação surreal mesmo, surreal, né? Então, adaptabilidade, galera. Esse aqui também é muito importante. Estou falando que é importante todos aqui, né? Mas enfim, esse também eu acho assim um dos mais importantes também. Que eu acho que não só a adaptabilidade no âmbito profissional, no sentido de, acho que tudo é no âmbito profissional, mas você se adequar a novas mudanças, a novos processos que podem surgir. Isso sempre acontece, né? Nos setores, seja de desenvolvimento, seja em qualquer setor mesmo. Eu acho que é muito importante a gente estar sempre maleável ali a processos, a possíveis mudanças, mas mais do que isso, galera, eu quis trazer isso aqui mais para falar sobre uma forma de ser adaptável que eu vi no livro do Semenzato. Eu sempre me achei uma pessoa muito adaptável nesse sentido, que eu vou falar aqui daqui a pouco. E eu sempre vi, né, eu sempre
me coloquei como uma pessoa adaptável, mas depois que eu vi no livro do Semenzato, Semenzato é um dos Sharks, né, do Shark Tank, um grande empresário do Brasil também, um dos caras mais ricos aí do Brasil. E ele fala que ele era uma pessoa muito adaptável, no sentido de, ele fala no livro dele que, por exemplo, vamos supor que ele está dentro de um contexto numa roda de pessoas que ele nunca viu na vida, por exemplo, e ele falando sobre astronomia. Ele nunca ouviu falar sobre astronomia. E só que dentro desse contexto que ele está nessa roda de pessoas que ele não conhece, ele era a pessoa mais entusiasmada a saber sobre astronomia. Sabe? Adaptabilidade nesse sentido de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bacana. Vamos supor que o seu líder do setor que você acabou de entrar na empresa, o seu líder é vascaíno. E eu, por exemplo, sou tricolor, né? Sou fluminense. E o Vasco naquele bagre todo, né? Problema, né? Time devastado e tal. Pra que eu vou chegar, por exemplo, esse líder e falar, pô, que time ruim, velho. Que time ruim e tal, sei lá o que, o time tá terrível, o time tá completamente jogado e tal, sei lá o que. Eu vou chegar pra ele e, pô, falar, não, o Vasco tá bem. Bem não, né? Não preciso mentir também, né? Mas eu posso chegar pra ele e falar, pô, eu acho que o Vasco tá se reerguendo. Acho que o Vasco tá se reerguendo, porque realmente chegou o Diniz agora, né? Tá tendo investimento de fora, tem um ponto direito, um ponto esquerdo muito bons, tem um moleque da base aí que tá jogando muito bem. Pô, entende? Adaptabilidade nesse sentido de, pô, você entender o contexto que você tá ali. Às vezes, pô, o dono da empresa que você tá lá, ele tá falando sobre poker, por exemplo. Poker, né? E, pô, eu nunca joguei poker, não sei fazer nada de poker. Só que, pô, não, poker é bacana, maneiro. Pô, como é que funciona? É fácil de aprender? Como é que é? Sabe? Assim, nesse sentido mesmo, de se tornar uma pessoa adaptável sobre os assuntos, sobre ser uma pessoa maleável mesmo, tanto nessa parte que eu falei como flexibilidade, mas também uma pessoa carismática, sabe? Adaptável, entender o contexto que você tá e, pô, beleza, vamos falar de poker, vamos falar de astronomia, vamos falar de Vasco, vamos, claro, sem, né, ficar falando mal. Então, assim, adaptável nesse sentido, sabe? Uma pessoa agradável ali mesmo, né? Nesse ponto, acho que quis falar mais nesse ponto aqui que eu acho muito importante, e o Semenzato fala muito disso, né? Eu sempre tive essa teoria na minha cabeça de ser uma pessoa assim, mas depois que eu li no livro, eu falei, pô, que massa, sabe? Não fale mal de ninguém, galera. Esse aqui, não, esse aqui é o mais importante. Não, é um dos mais importantes. Mas, galera, isso aqui é primordial também, primordial. Assim, eu acho que toda empresa passa por isso, acho que se não 100%, 99% vai. Porque, né, empresas são feitas de pessoas e pessoas realmente têm esse costume, né, de falar mal das pessoas, de outras pessoas, de julgar, enfim, julgamento. Mas, galera, escuta o Titio Dutra aqui. Galera, não fala mal de ninguém, galera. Não fala mal de ninguém. Se você tá numa rodinha e começa a falar mal de uma pessoa, se coloca no lugar dela, vê pô, que sacanagem, né, que estão fazendo. Se você tiver um parceiro seu fazendo esse tipo de atitude, parceiro ou parceira, né, tendo esse tipo de atitude, fala com ele, fala, pô, não faz isso não, cara, não para de falar, não fala mal da pessoa não, sacanagem, porque é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. E isso pode talvez espalhar e te dar uma problemada, sabe? Mas mais do que isso, não é nem por espalhar, espalhar é o de menos. É realmente, pô, galera, quem que é você para julgar outras pessoas? Para de falar mal das pessoas. Eu acho que não só na vida, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também, né? Eu acho que isso não leva mal, não leva a lugar algum, sabe? Assim, é só você se colocar no lugar da pessoa mesmo e, pô, que sacanagem, né? Eu acho isso muito importante, ter essa consciência, não falar mal de ninguém. Como eu falei, dentro de empresa é muito normal você ver rodinhas e às vezes falando mal de algumas pessoas. Então, assim, eu acho isso fundamental para que não siga dessa forma. Beleza, galera? O último aqui, transforme o ambiente quando você chega. Isso aqui também eu acho muito importante, porque eu sempre quis ser também essa pessoa de, pô, ser uma pessoa bem-humorada, ser uma pessoa carismática, ser uma pessoa simpática mesmo, sabe? De lidar assim. E eu já recebi inúmeros feedbacks também, galera. Mas muito feedback mesmo às vezes quando eu chegava na empresa e eu cumprimentava todo mundo, né, um a um mesmo, dava bom dia. Claro que às vezes, pô, segunda-feira de manhã, né, você não consegue ter o mesmo entusiasmo de sexta-feira, mas eu sempre tentei ser essa pessoa com energia boa, sabe? Uma pessoa bacana mesmo. Uma pessoa bacana de lidar, uma pessoa bacana de estar junto, sabe? Uma pessoa energeticamente bacana ali, de conviver, de trabalhar em equipe,
Então, como eu falei, eu acho que isso aqui é fundamental de você ser essa, de você transformar esse ambiente mesmo, sabe? De você ser essa pessoa carismática, ser essa pessoa, pô, que, enfim, tendo esse conjunto de coisas, como eu falei, não falar mal de ninguém, não reclamar, ser uma pessoa, pô, que às vezes faz outra pessoa rir, claro que não é pra ser inconveniente, mas às vezes soltar uma piada, sei lá, e, enfim, contaminar a galera ali com bom humor, sabe? Eu acho que isso contamina, não só o seu setor ali, mas talvez outros setores também. Eu acho que isso é fundamental, como eu falei. Já recebi inúmeros feedbacks de pessoas falando, pô, Gabriel, que bacana que você chegou, eu gosto muito quando você chega, me cumprimenta. Então, assim, isso é fundamental também. E já caminhando para o final, galera, eu sou muito grato às soft skills, às habilidades comportamentais, porque, como eu falei, mesmo não sendo a pessoa mais diferenciada tecnicamente, eu percebo que com todas essas habilidades aí, mesmo não tendo, né, tanto QI, eu consegui crescer bastante. Claro que o conjunto, como eu falei, eu sempre me aprimorei também fora do horário, sempre quis aprender mais, fazer curso e estudar. Mas eu percebo que, vamos colocar aí, 70% do meu crescimento foram baseadas nas habilidades comportamentais. Então, isso é muito importante, galera, muito importante. Eu não sei se esse dado ainda é esse dado, não, porque tem tempo que eu vi, mas eu vi que 88% das pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, mas demitidas pelo comportamento. Então, assim, isso foi um dado alarmante que eu vi. Então, esse é um assunto que parece meio clichê e parece meio bobo, mas faz toda a diferença no ambiente empresarial. Eu, como eu falei, eu já fui um líder, né? Não sou um líder mais hoje, mas já fui um líder de uma empresa. E eu percebo o quão importante é você ter liderados com boas habilidades comportamentais. Isso se torna muito, muito mais fácil. Beleza, galera? Então, se você curtiu, dá esse like pra gente, comenta, me segue nas redes aí, vou deixar na descrição. Beleza? E até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu!